Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou apresentar aqui o contrato pedagógico do nosso componente. A gente está vendo Álgebra 2 agora, primeiro semestre de 2025, e é uma disciplina que tem 60 horas, será desenvolvida do dia 2 de abril até 10 de junho. Inicialmente eu gosto de me apresentar, sou o professor Teófilo, acredito que muitos já me conhecem, né, de outras disciplinas, do PIBID e de outras situações. Nesse componente teremos o apoio de um tutor apenas, que é o professor Manuel Wallace, que também acredito que muitos de vocês conhecem. Ele vai estar conosco aí nessa empreitada, tá bom? O horário de tutoria online. A gente separou aí 4 momentos na semana para vocês entrarem, tirarem dúvidas. A gente pretende sempre resolver exercícios. Toda semana vai ter uma lista de exercícios resolvidos. E a gente vai tentar esmiuçar melhor as soluções nesses encontros. Os encontros comigo serão na segunda-feira à tarde, às 16 horas, e na terça-feira à noite, às 19 horas. Já o Manuel, ele vai entrar na tutoria online às 19 horas na segunda e também às 19 horas na sexta. Então, esses são os 4 momentos em que vocês podem entrar e tirar dúvidas conosco. Quem não puder entrar, o ideal é que você entre, porque é muito interessante, né? Muito mais efetivo você tirar a dúvida ali na hora com o tutor. Mas quem não puder entrar, todas essas sessões são gravadas, certo? Vale a pena dar uma olhada depois, porque a lista de exercícios está lá no ambiente. Toda semana tem uma, você pode pegar ela, tentar resolver e tirar as dúvidas nas gravações. Vamos ver aqui algumas atribuições do professor formador, né? Algumas atribuições minhas. Participar dos encontros presenciais previstos no calendário acadêmico em um dos polos, coordenar o grupo de tutores, que nesse caso é apenas um tutor, e orientá-los na execução das atividades acadêmicas, elaborar e postar semanalmente no ambiente virtual de aprendizagem material didático para estudo semanal e atividades avaliativas. Disponibilizar as atividades da semana didática todas as quartas-feiras até às 9 horas da manhã, durante o período letivo do componente curricular. Aqui vocês já entenderam quando é que começa a nossa semana, né? Nossa semana, ela não começa na segunda-feira, como a semana de trabalho da gente. Essa semana sempre começa às quartas-feiras, tá? A partir das 9 da manhã, abre mais uma sessão lá na sala do nosso componente. O professor formador também deve dedicar no mínimo 2 horas diárias às atividades virtuais inerentes à função do professor formador. Lançar no sistema de controle acadêmico as notas das avaliações no máximo 7 dias após o término da etapa letiva no componente curricular. Então, terminou a prova presencial, tem até 7 dias para lançar a nota. Terminou a prova final, tem até 7 dias para lançar a nota. Tá? Algumas atribuições do tutor. Estabelecer contato permanente com os estudantes e mediar as atividades e a comunicação de conteúdos entre professores e os estudantes. Então, o tutor é um mediador, né? Ele deve estar sempre lá no fórum, acompanhando lá as postagens de vocês, tirando as dúvidas, fazendo as contribuições dele. Acompanhar as atividades discentes conforme o calendário de atividades do curso. Auxiliar o professor formador na organização, elaboração e construção das atividades da sala virtual. Dedicar no mínimo 2 horas diárias às atividades virtuais inerentes à função de tutor à distância. Manter regularidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e dar retorno às solicitações dos cursistas no prazo máximo de 24 horas. Então, se você tem uma dúvida, tem uma solicitação, coloca lá no fórum. O professor tutor tem até 24 horas para lhe dar um retorno, tá? Caso esse prazo exceda, você deve cobrá-lo, deve me procurar e a gente resolve. Colaborar com a coordenação do curso e o professor nas avaliações dos estudantes.
apoiar operacionalmente o professor formador e a coordenação do curso nas atividades presenciais nos polos, inclusive na aplicação de avaliações. Então, essas são as atribuições que cabem, né, ao tutor à distância. O tutor presencial, que é aquele tutor que dá apoio a vocês lá no polo, quais são as atribuições dele? Interagir com os estudantes, esclarecendo dúvidas em relação ao uso das tecnologias e mídias utilizadas para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, material impresso, vídeos, animações, entre outros, orientando, supervisionando e controlando o uso dos equipamentos eletrônicos do polo. Estabelecer contato permanente com os estudantes e mediar as atividades discentes, formando grupos de estudo, prestando orientações e acompanhamento, bem como incentivá-los a realizar trabalhos acadêmicos de forma cooperativa e colaborativa. Manter regularidade de acesso ao ambiente virtual, dando retorno às solicitações dos cursistas, professores formadores, tutores à distância e equipe multidisciplinar no prazo máximo de 24 horas. Incentivar e alertar os estudantes quanto à necessidade de postar atividades dentro do prazo estabelecido pelo professor formador no componente curricular. Isso aqui é importante, gente. Toda quarta-feira, quando abre a semana, tem uma atividade para vocês entregarem. E eu deixo aberta até a sexta-feira da semana seguinte. Então, vocês têm aí, normalmente, 10 dias para fazer a atividade, tá? Orientar os alunos por meio da utilização de ferramentas, meios e métodos de busca de materiais didáticos complementares, livros, periódicos, artigos, dissertações, teses, dentre outros, de modo a auxiliá-los no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. Agora vamos ver algumas atribuições do discente, né? Ou seja, algumas atribuições dos estudantes. Acessar diariamente o ambiente virtual, se apropriando de todas as orientações e encaminhamentos desse componente curricular. Realizar as atividades propostas a cada semana, cumprindo os prazos previamente estabelecidos. Ler e realizar as orientações ou informações postadas no ambiente virtual. Ler no livro digital os capítulos propostos ou materiais postados. Interagir com seu tutor para esclarecer dúvidas ou solicitar orientação para estudo. Participar dos fóruns de discussão quando proposto pelo professor e da tutoria online semanal. Participar do encontro presencial ou presencial conectado, né, que seria o encontro online, quando previstos. Ao entrar na sala, visitar o fórum de notícias, para ver se tem alguma novidade. A ementa dessa disciplina são conteúdos de álgebra, né? São estruturas algébricas, basicamente. Iremos estudar grupos e subgrupos, homomorfismos e isomorfismos de grupos, anéis e subanéis, homomorfismos e isomorfismos de anéis, anéis de integridade e anéis de polinômio. E, por último, corpos e subcorpos. Então, basicamente, o curso ele é composto pelo estudo de estruturas algébricas, grupos, anéis e corpos. Como é que os conteúdos são divididos por semana, né? Como é que a gente resolveu dividir aqui para vocês? Primeira semana a gente vai apresentar o contato pedagógico, que é a primeira semana que é essa. A gente vai apresentar o contrato pedagógico e fazer a apresentação na sala, né? Falar um pouco sobre quem sou eu, vocês se apresentam, a gente fala um pouco da disciplina, das dificuldades que vocês já encontraram. Seria uma apresentação mesmo, né? Para a gente se ambientar, para a gente gerar um ambiente acolhedor. Na segunda semana, a gente começa com o conteúdo propriamente dito, estudando grupos e subgrupos. Na terceira semana, a gente vai estudar homomorfismos e isomorfismos de grupos. Em seguida, mudamos para outra estrutura algébrica, os anéis e seus subanéis. Em seguida, na semana 5, estudaremos homomorfismos e isomorfismos, só que agora de anéis. Na sexta semana, anéis de integridade e anéis de polinômios. Na sétima semana, corpos e subcorpos. E, por fim, na última semana, faremos uma revisão de tudo que foi visto para se preparar para a prova presencial.
Qual a metodologia que a gente vai utilizar aqui? O componente curricular Álgebra 2 vai ser desenvolvido a partir do ambiente virtual de aprendizagem Moodle, né? Como vocês já sabem, já são bem habituados, né? Bem desenrolados já com ambientes. Semanalmente, o estudante deve ler o material disponibilizado, assistir os vídeos sugeridos e enviar a atividade proposta. Surgindo dúvidas, deve entrar em contato com o professor formador utilizando uma das 3 ferramentas disponíveis, ou o fórum de dúvidas, ou a tutoria online, ou as mensagens no Moodle. Como será nosso processo de avaliação? Nosso processo de avaliação é o processo de avaliação estabelecido para todos os cursos superiores da DEAD. A gente tem uma nota que é dividida entre 30% para as atividades virtuais, né, as atividades online, e 70% para as atividades presenciais. Tá? Então, da sua nota, a sua nota final vai ser 30% do que você tirou nas notas online, 70% que você tirou nas presenciais. Como assim? Eu fiquei com 10 nas atividades online. Pronto, ganhou 3 pontos. 30% de 10 é 3. Eu fiquei com 10 nas atividades presenciais. Ganhou 7 pontos. 3 mais 7, sua média é 10. A gente vai discutir um pouquinho melhor o cálculo da média mais para frente, tá? Muita atenção aqui, Só vai ter direito a fazer atividade presencial o estudante que tiver obtido uma nota diferente de 0 em pelo menos uma das atividades virtuais no AVA. Então, você tem que enviar pelo menos uma atividade no AVA e não pode tirar 0. Não enviei nenhuma atividade no AVA e tirei 10 na prova presencial. Sua prova não será considerada. Você não vai poder ser aprovado na disciplina. Então, a condição necessária para você ter sua prova corrigida e ter sua nota disponibilizada é você fazer pelo menos uma atividade online e tirar uma nota diferente de 0, né? Será feita também uma avaliação de desempenho no AVA. Os estudantes serão avaliados também no ambiente virtual de aprendizagem pelo seu desempenho ao longo do componente curricular. Será considerado especialmente os aspectos qualitativos de sua interação no AVA, leitura dos textos, consulta aos links, acesso aos vídeos, contrato pedagógico, aulas gravadas, participação nos fóruns, tutoria online, dentre outros. Então, tudo que você fizer no AVA vai ser observado e a gente vai gerar uma nota a partir disso. Que critérios a gente pretende usar para criar essa nota? Será avaliado como o estudante utilizou os recursos disponíveis na plataforma, apostilas, links, chats, vídeos, o que tiver lá, né? A sua interação na plataforma, discutindo e debatendo temas, formando novas ideias com os outros participantes. A nota a ser atribuída será 5, ou menos, né? Se a participação for considerada baixa. Regular, a gente vai dar a esse perfil aqui de participação uma nota 6. Boa, uma nota 7 ou 8. Se você tiver uma ótima participação, uma nota 9. E se você tiver uma excelente participação, uma nota 10. Como é que é a composição? Como é que se dá a composição da média no AVA? As atividades semanais obrigatórias e avaliação de desempenho, tá? Então, lembra que eu falei lá que você teria, sua nota final teria 30%, né, das atividades online, né? Sua nota final, 30% dela corresponderia às atividades online. Então, como é que se dá isso? O processo de avaliação da aprendizagem é processual, formativo e contínuo, de modo que haverá uma atividade avaliativa online a cada semana. As atividades desenvolvidas no AVA equivalem à soma da pontuação obtida nas atividades semanais obrigatórias, totalizando 20% da média das atividades online. A avaliação de desempenho equivale a 10% da média das atividades online.
e será somado aos 20% das atividades semanais obrigatórias no AVA, totalizando 30% da média. Deu para entender? Todas as atividades online, né, toda a sua participação no ambiente virtual valem 30%, ok? Como é que é dividido isso? 20% será do envio das tarefas. Toda semana vai ter uma tarefinha, você vai enviar. Enviou todas, a soma das notas dela, faz a média, essa média vai contar 20% da sua nota. E os outros 10% das atividades correspondentes às atividades online vem da participação geral no AVA, né? Que é aquelas ferramentas todas lá, fóruns, chats, leitura dos textos, assistir os vídeos, tudo isso a gente consegue rastrear e gerar um relatório para a partir daí gerar a sua nota, tá? A avaliação presencial. A avaliação presencial é a última atividade avaliativa do componente e equivale a 70% do valor total da média do componente. Tá? 70% é a soma de todas as notas presenciais. Então a gente vai ter 2 encontros, cada um vale 10%, e a prova presencial que vale 50%. Então 10 mais 10 mais 50, 70. Então todas as atividades presenciais somadas correspondem a 70% da sua nota final. A data prevista para a realização da avaliação presencial nesse componente é 24 de maio, das 8 da manhã às 13 horas. Esse horário aqui não é o horário todo para a prova de álgebra, tá? A prova de álgebra 2 vai estar nesse intervalo aqui, mas vocês vão fazer outras provas também nesse dia. Então, esse horário que está aqui é para realizar todas as provas do dia. E todos os componentes estão fazendo, né? Estará apto a realizar a avaliação presencial apenas o estudante que tiver obtido valor superior a 0, ao menos em uma das atividades avaliativas no ambiente virtual. Eu já comentei isso aqui. Para você poder fazer a prova presencial, para a sua prova poder valer, para poder ser contabilizada, você precisa tirar mais de 0 em pelo menos uma atividade virtual. Então, aquelas atividades semanais que vocês vão enviar, são 6, pelo menos em uma delas, vocês devem tirar uma nota maior que 0, para poder fazer a prova presencial. Como é composta a média no nosso componente, né? Como será a média final de vocês? A média nesse componente será estabelecida pela seguinte forma: M é 0,2 vezes A, mais 0,1 vezes B, mais 0,7 vezes C. Né? Já foi dito isso aqui de outra forma, mas vale a pena reforçar. A é a média das atividades virtuais. B é a nota da participação no AVA. E C é a média das atividades presenciais, tá? Está escrito aqui nota da avaliação presencial, mas na verdade é a média das avaliações presenciais. Somando os 2 encontros online, né, que são considerados atividades presenciais, mais a prova. A segunda chamada. A segunda chamada ela é garantida para estudantes que tenham tido impedimento na data programada devido a qualquer um dos motivos seguintes, de acordo com o artigo 145 da OAI, Organização Acadêmica Institucional. Serviço militar, falecimento de parente em primeiro e segundo graus, licença gestação, doença, internamento hospitalar, acompanhamento e internamento hospitalar de filho, o marido, a esposa, ou o pai ou a mãe, convocação judicial, participação em eventos institucionais de natureza didáticos, artísticos, culturais, desportivos, cívicos, sociais e científicos. Então, se você está apresentando algum trabalho pelo IFPE ou está participando de jogos escolares, jogos universitários, né, representando o IFPE, você também tem direito à segunda chamada. Casos fortuitos e força maior. Esses 2 últimos
o 9, o 9 e o 10º, a coordenação do curso é quem tem a prerrogativa, né? Quando ela pegar a sua solicitação, ela é quem vai decidir se você vai ter direito ou não, já que abrange muita coisa. A segunda chamada deve ser solicitada no polo, através de um requerimento. Você tem até 5 dias após a realização da avaliação presencial. Então, a avaliação é no sábado. Você tem 5 dias úteis para solicitar a avaliação presencial. É a segunda chamada da avaliação presencial, ou seja, até a sexta da semana seguinte. A data prevista para realizar a segunda chamada é 31 de maio, das 9 às 13. Mais uma vez, esse horário aqui é para a segunda chamada de todos os componentes que você tiver, não apenas um, de álgebra 2. Da mesma forma que a avaliação presencial, o estudante deverá dirigir-se ao polo onde está matriculado para realizar a segunda chamada. Terá direito a realizar o exame final. Exame final agora, viu, gente? Preste atenção. Não é todo mundo que pode fazer, não. Terá direito a realizar o exame final o estudante que atende os seguintes critérios: não tem atingido a média mínima para passar, que é 7, né? E a nota mínima tem que ser igual ou superior a 2. Então, se você ficou com média final 1,5, você não tem direito ao final. Para ter direito a fazer a final, você tem que ficar com média no mínimo 2. Né? Fazer todas as atividades, fazer a prova presencial. Ficou com média 2. Já consegue, já tem direito a fazer o exame final, tá? Lembrando que quem fica com média 2 precisa tirar 10, porque a média após a final é 6. Então, se você tem 2 com 10 da prova, 12. Então, a média aí, dividindo por 2, né? Vai dar 6. Ok? Então, lembrando, estou na final. Quanto eu tenho que tirar? O que falta para completar 12. Fiquei com nota 5. Devo tirar quanto na final? No mínimo 7. Fiquei com nota 6. Tenho que tirar quanto na final? No mínimo 6. Entendeu? Tem que tirar o que falta para completar 12. Caso o estudante obtenha média inferior a 7, ele não passa direto, então ele tem direito à final. A última oportunidade para a sua aprovação. Essa avaliação vai ser no dia 7 de junho, das 9 às 13. Para ter direito ao exame final, o estudante deve apresentar a média mínima de 2. Já foi discutido isso aqui. A média mínima para aprovação após o exame final é 6. Também já foi explicado isso aqui. Aqui a gente tem como é calculado a média final do estudante, que eu já falei, mas aqui está bem mais claro, né? Tem a formulazinha, ó, média mais nota do exame final, dividido por 2, dá a sua média final. Então, esse cálculo aqui tem que dar 6, no mínimo, para que você seja aprovado no exame final. Vamos ver aqui o calendário de avaliações, tá? Já foi discutido a avaliação presencial, já foi dito o dia, segunda chamada já foi dito o dia, avaliação final já foi dito o dia, mas teremos 2 encontros. Primeiro encontro, dia 26 de abril, no período da tarde, com o Manuel Wallace, né, nosso tutor. Segundo encontro, dia 10 de maio, também à tarde, com o nosso tutor Manuel Wallace. E as avaliações presenciais, 3 sábados seguidos, 24 de maio, 31 de maio e 7 de junho. Tá? Para quem passar direto, de 24 de maio, encerra o componente. Quem faltar e tiver justificativa, faz a segunda chamada dia 31. E quem não conseguir passar por média, faz a final dia 7, tá? Então, se organizem aí nos seus calendários para que vocês tenham essas datas disponíveis, caso seja necessário mais de uma. Vamos falar um pouquinho do regime domiciliar. O regime domiciliar é uma atividade acadêmica excepcional executada em domicílio pelo estudante quando houver impedimento de frequência às aulas, sem prejuízo na sua vida acadêmica. Terá direito ao regime domiciliar o estudante que necessitar de se ausentar das atividades acadêmicas presenciais por um período superior a 15 dias e inferior a 90 dias,
desde que comprove necessidade de tratamento prolongado de saúde, incapacidade física relativa, incompatível com a frequência dos trabalhos acadêmicos, ser portador de doença infecto-contagiosa, estado de gravidez a partir do 8º mês de gestação e durante 3 meses posteriores ao parto. Então, as mulheres aí que estão grávidas ou engravidarem durante o curso, atentem para esse detalhe, né? Vocês têm direito a passar de 4 a 5 meses, né? Dependendo do período que você der entrada, dependendo da sua gestação, fazendo as atividades do curso em casa. Ou seja, você não precisa comparecer ao encontro presencial. Você vai solicitar o regime domiciliar e se você solicita via requerimento, chega para a coordenadora e ela autoriza, tá? Além desses casos, tem um último caso aqui que são pessoas que precisam acompanhar parentes de primeiro grau com problemas de saúde, quando é comprovada a necessidade de assistência intensiva, ou seja, uma pessoa da sua família, um filho seu pai, sua mãe, não pode ficar sem você. Ele precisa estar o tempo todo, você precisa estar o tempo todo com ele, devido a uma condição de saúde que ele possa vir desenvolver. Vamos falar um pouquinho agora sobre revisão de provas e retificação de notas. O estudante tem o direito de requerer revisão dos instrumentos de avaliação escritos em até 5 dias úteis após a publicação e divulgação do resultado. Também é feito no polo via requerimento. Se recebeu sua nota, não está achando que está correta, tem algo a questionar, você tem até 5 dias úteis para solicitar a revisão. Não é 5 dias úteis após a realização da prova, é 5 dias úteis após a publicação da nota. O professor deu a nota hoje, então você tem 5 dias úteis a partir de hoje para requerer a revisão da sua nota. Tá? Repetindo, você consegue fazer isso no polo através do requerimento, preenche e envia para o e-mail da coordenação. Algumas orientações gerais, né? Leia a organização acadêmica disponível no ambiente virtual. Ela contém informações importantes. Exemplo de reintegração, que é quando você, por algum motivo, precisa se afastar do curso e quer voltar. Jubilamento, que seria você ser desligado de vez do curso. Dependência, seria você reprovar, né? Como é que funciona para pagar essa disciplina novamente. Aproveitamento de estudos equivalentes. Fiz uma disciplina em outra faculdade, quero aproveitar aqui, posso? Você pode solicitar, né? Nada garante que vai ser aprovado, mas você pode solicitar. Transferência de curso e de polo, prática profissional, TCC, deveres, direitos e proibições dos discentes, entre outros assuntos. Tudo isso é tratado na organização acadêmica. Vale a pena vocês conhecerem. Esclareça sempre as suas dúvidas através de diferentes meios. Tutor à distância seria o primeiro que você deveria procurar. Não obteve um retorno, procura o professor formador. Não foi muito bem tratado, procura a coordenação do curso, assessoria pedagógica, coordenação de polo, entendeu? Existem várias pessoas que podem lhe orientar durante o seu curso, então você nunca vai estar sozinho, tá? Precisou, é só procurar um desses atores aqui. Leia o Manual do Estudante, distribuído no início do seu curso. Ele contém informações importantes para você se apropriar. Caso você não tenha o Manual do Estudante, no ambiente virtual eu coloquei, tá? Toda a disciplina, eu coloco alguns documentos para vocês darem uma olhada. Um deles é o Manual do Estudante da DEAD. Esclareça sempre as suas dúvidas através de diferentes meios. Coordenação de polo, do curso, tutor presencial ou à distância, equipe multidisciplinar e a equipe multidisciplinar da DEAD, né? Equipe de pedagogos da DEAD. Acesse diariamente o ambiente virtual de aprendizagem, interaja com seus colegas e com o professor tutor que o acompanha em sua turma. Então, crie o hábito, gente, de todo dia
Dá uma olhadinha no ambiente virtual, dá uma estudadinha, deixar alguma questão lá no fórum para a gente discutir, responder alguma questão que alguém deixou, que você já tem uma resposta, entendeu? Colaborar com um colega, muito importante. Acesse o fórum de notícias de sua sala virtual. Dê uma entradinha no fórum de notícias, veja se tem novidade. Leia a organização acadêmica institucional para tomar ciência de seus direitos e deveres. Também está no ambiente virtual da nosso componente, a organização acadêmica institucional. Vale a pena dar uma lida. Todo estudante deve conhecê-la. Algumas referências que a gente está se baseando para desenvolver o componente, né? O clássico, álgebra moderna do IES e do Higino. Temos Introdução à Álgebra, de Adilson Gonçalves, Elementos de Álgebra, de Garcia, e o Abramo Efes, o curso de Álgebra. São essas as referências principais para a gente desenvolver o componente. Aqui uma mensagenzinha importante de conscientização sobre cola, né? A cola é uma prática não ética, tá? Aí o que é ética? Você pode dar uma lida no que é ética aqui nesse link que está aqui, tá? Existem outras fontes, lógico, mas quem quiser conhecer rapidamente pode dar uma clicada nesse link. A cola é uma prática prejudicial ao processo de ensino e aprendizagem e que em nada contribui para a formação pessoal, cidadã, profissional do estudante. Dela podem decorrer consequências para os estudantes envolvidos de acordo com o estabelecido na organização acadêmica ou nos órgãos colegiados, a exemplo dos conselhos de classe e colegiados de curso. O estudante pode ter desde sua prova anulada ou receber advertência, até ter que responder a inquérito disciplinar. Então, gente, é uma coisa séria. Evite estar colando dos colegas, né? Cada um faça a sua prova sozinho, cada um faça a sua atividade semanal sozinho, tá? Muito importante tomar cuidado. O que seria plágio? Plágio é um crime previsto no Código Civil Brasileiro. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua. E também o nosso Código Penal fala sobre plágio, que é o crime contra o direito autoral, previsto nos artigos 7, 22, 24, 33, 101 a 110 e 184 a 186. Direitos do autor formulados pela Lei 9.610, 1998 e 299. Falsidade ideológica. Tem uma cartilhazinha bem didática aqui, ó, sobre plágio acadêmico. Então, quem tiver curiosidade, vale a pena dar uma lida. É uma leiturazinha rápida, leve, recomendo, gente. Respeite os direitos autorais, evite a prática de cópia e cola. Use sempre as normas de citação e referência da BNT atualizadas. Novamente, evite sanções disciplinares. E, para finalizar, eu deixo aqui um texto para a gente refletir. É um texto que eu gosto muito, que é do professor Geraldo Ávila, professor de matemática que escreveu livros de cálculo, de análise real, já falecido. Mas esse texto é muito, muito atual. Ninguém aprende matemática ouvindo o professor em sala de aula, por mais organizadas e claras que sejam suas preleções, por mais que se entenda tudo o que ele explica. Isto ajuda muito, mas é preciso estudar por conta própria, logo após as aulas, antes que o benefício delas desapareça. Com o tempo, mas este estudo exige muita disciplina e concentração. Estuda-se sentado à mesa, com lápis e papel à mão, prontos para serem usados a todo momento. Você tem que interromper a leitura para fazer um gráfico ou um diagrama, ou alguma figura que ajude a seguir o raciocínio do livro. Sugerir ou testar uma ideia. Por isso mesmo, não espere que o livro seja completo, suas lacunas a serem preenchidas pelo leitor. Do contrário, esse leitor será
induzido a uma situação passiva, quando o mais importante é desenvolver as habilidades para o trabalho independente. Os exercícios são uma das partes mais importantes do livro. De nada adianta estudar a teoria sem aplicar-se na resolução dos exercícios propostos. Muitos desses exercícios são complementos da teoria e não podem ser negligenciados, sob pena de grande prejuízo no aprendizado. Você estará fazendo progresso realmente significativo quando sentir que está realmente aprendendo a aprender. Professor Geraldo Ávila. Reflitam nesse texto, gente. E é isso. No mais, desejo a todos um bom semestre, né? Desejo sucesso no final, né? Desejo aprovação, mas para isso a gente tem que estudar, tá? E a dica está aqui. O professor Geraldo Ávila está ensinando a gente qual a melhor forma de estudar matemática. Eu estou gravando esse vídeo, mas você também consegue ter acesso ao arquivo do contrato pedagógico no Avea, tá bom? Está lá disponível para vocês na seção de apresentação. Até mais, pessoal. Nos vemos no ambiente virtual.